Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa nossa live para a gente falar sobre um tema que é muito pertinente ao meu trabalho, que é a gente praticar yoga brincando. Então, esse é um tema que me acompanha há muitos anos, né? Com o Brinca Yoga, que é um trabalho que eu desenvolvo com crianças e famílias há muitos anos. E agora estamos aí com o lançamento do Baralho Brinca Yoga, que é uma materialização desse trabalho, fora os cursos, as aulas e a formação em Brinca Yoga. Agora a gente está lançando esse material realmente para trazer a importância, né, da gente ter essa didática lúdica para trabalhar o yoga com crianças. Esse é um grande diferencial para quem decide se enveredar nessa senda de treinar os seus filhos, né, de ter um momento, uma brincadeira corporal com as crianças, de desenvolver isso numa escola, de desenvolver isso no estúdio de yoga. As aplicações para esse tipo de metodologia são muitas, né? Eu tenho alunos que vêm para a formação do Brinca Yoga que são fonoaudiólogos, que decidem introduzir algumas respirações de forma lúdica. Algumas pessoas vêm aprender cirandas para trabalhar nas aulas de música com o corpo e trazer um pouco mais de estrutura para a brincadeira corporal, né? Então é um universo muito rico mesmo. E olá a todas as minhas alunas que estão aí acompanhando, as pessoas que já seguem o meu trabalho, você que ainda não me conhece. Bom, eu vou falar um pouquinho do Baralho Brinca Yoga, que algumas pessoas estão ansiosas para saber desse trabalho, né? Tá aqui ele. Então ele é um baralho muito especial. Ele é um baralho de yoga que dá pra gente brincar com crianças e com adultos, né? Muitas pessoas me perguntam, mas como é que é? É só para criança? Não, ele é um baralho que ele foi estudado, né, na yoga terapia, então eu trouxe muitos dos benefícios que o yoga pode proporcionar, cada uma das posturas, né? Então aquilo ali é para todas as pessoas, né? Para crianças desde 3 até idosos de 90 anos podem se beneficiar das posturas de yoga, né, e os benefícios que estão ali trazem isso. Então a ideia desse tipo de material, além da formação em Brinca Yoga, onde eu já trago muitas dinâmicas, onde eu já trago a importância do lúdico, né? O lúdico ele é uma linguagem para a criança, né? Ele é uma comunicação que a criança estabelece com a gente, com o mundo adulto, com o mundo à sua volta. O lúdico, o brincar, é onde a criança dá significado para tudo aquilo que ela vive emocionalmente, né? Então, é através da brincadeira, quem é psicólogo, por exemplo, sabe muito bem disso, né? Como as crianças representam nos desenhos, nos bonequinhos, os conflitos que vive com o amigo, com a mãe, com o pai, com o irmão, com o vizinho. Então, a criança, ela se expressa, ela se comunica no lúdico, né, na linguagem lúdica, e ela também se nutre ao mesmo tempo, né? Então por isso que é uma comunicação essa linguagem lúdica, né? É onde ela expressa e onde ela recebe o mundo também através de todos os seus sentidos, né? A criança ela é uma grande observadora, mas ela não é uma boa interpretadora, né? Por que eu digo isso? Porque às vezes a criança observa às vezes uma conduta que a gente tem estranha, né? E aquilo fica gravado ali para sempre, né? Então o pai busca todos os dias a criança no mesmo horário, um dia se atrasou, pronto. Todos os outros dias que o pai chegou certinho, aquele dia que ele se atrasou fica gravado para sempre, né? Então o lúdico ele traz muito significado, ele ajuda a criança a buscar novas interpretações e novos significados, né, para o que ela está vivendo. Então como que a gente usa isso dentro da aula de yoga? Então a gente pensa assim, o lúdico ele facilita para a gente ter uma experiência com a criança, né, muito mais rápido, muito mais fácil, muito mais efetivo no yoga e na vida, né? Então eu tenho 2 filhos, trabalho com criança há muitos anos, sei bem do que eu estou falando, né? Então, por exemplo, se você vai chamar uma criança para tomar banho, é muito mais efetivo você falar que brinquedo você vai levar hoje para o banho,
muito melhor do que você ir, vamos tomar banho agora, né? A resistência que você terá muitas vezes é bem maior do que essa proposta de trazer um brinquedo para o banho, né? Então, assim, nós vamos tomar banho, mas o que você vai levar para esse banho ficar legal, né? Então, a premissa que a gente traz para as nossas aulas de yoga é a mesma coisa, né? Nós vamos brincar com o corpo, nós vamos praticar yoga, muitas vezes é desconfortável, né? O yoga vai nos ensinando sobre os limites do nosso corpo, vai nos ensinando sobre os limites da abertura, né? Da nossa virilha, do joelho, os braços às vezes incomodam e doem, então a paciência, né? Muitas crianças já querem fazer a postura do jeito que ela vê aqui na cartinha, né? Por exemplo, a gente tem aqui a postura da guerreira, né? Virabhadrasana. Minha filha adora essa aqui porque ela diz que ela tá de cropped. Olha só que legal. Esse aqui eu mais gosto, ela usa cropped igual eu. Então a gente vê, né, a estrutura. A gente vê que as crianças pequenas, elas têm uma tendência muitas vezes a fazer os braços ao contrário, né, do que está sendo proposto na mesma linha das pernas, ou elas fazem os braços sem estar num ângulo reto, né? Então tudo isso é normal. As crianças às vezes têm um pouco de ansiedade, como eu falei, né, para executar alguma postura, né, de alguma forma especial. Deixa eu ver aqui uma que eles sempre têm esse desejo, né? Esse aqui é um pouco para os maiores que também sempre trazem esse tema. O escorpião. É uma das poucas inversões que a gente pode realizar com as crianças, principalmente a partir dos 7 anos, né? Eu não recomendo as inversões para criança de 7 anos para baixo, principalmente as inversões que trazem carga para a estrutura da coluna, né? Como, por exemplo, a parada de cabeça, como, por exemplo, a vela. São posturas que a gente executa brincando, então fazendo um rolamento, meio que uma cambalhota, acostumando, né, os discos vertebrais sem colocar uma carga muito pesada. Então criar uma brincadeira de rolar sobre o corpo, de ir para frente, para trás fazendo um balancinho com uma música, né? Isso é muito bacana. E essas duas posturas aqui que a gente está invertido sobre os braços, vou aproveitar e falar porque isso é uma dúvida que muitos educadores de yoga têm. O escorpião, a maior carga que a gente tem está sendo sobre os cotovelos, né? E a estrutura do ombro. Então a gente tem que fortalecer previamente os braços, né? Os punhos, os cotovelos, os antebraços, os ombros, né? Toda essa estrutura que a gente tem aqui de ombro e cervical para conseguir fazer, mas ela não tem uma sobrecarga de peso em cima da coluna. Então a partir dos 7 anos, e para brincar, a criança sempre pode fazer, né? E a parada de mão, né, que é a árvore olhando para baixo, né, essa postura aqui é Adho Mukha Vrikshasana, muito linda, que é a bananeira, também dá para as crianças a partir de 4 anos, o meu menor adora fazer com a parede, brincando de fazer postura. E aí a gente tem essa dificuldade muitas vezes, né? Porque hoje em dia o que a gente tem de estrutura de corpo, né? Para trabalho corporal que vem da ginástica, que vem da educação física, que vem da dança, do balé, do circo, né? Quando a gente chega no yoga, a gente tenta trazer para a criança esse olhar. A gente está brincando, a gente está se divertindo com o nosso corpo, a gente pode fazer um monte de coisas em movimento, mas em algum momento a gente vai dar uma paradinha. E aí a brincadeira ajuda muito. Por exemplo, a gente tem o yoga estátua, né, que é um clássico dentro das aulas de yoga e que a gente pode usar as cartinhas, por exemplo, né, essa é uma brincadeira que eu ensino no baralho e ensino na minha formação também para quem não conhece. A gente coloca as cartinhas, principalmente dessas que são as posturas de pé, né, ó. E a gente coloca essas cartinhas da postura de pé, porque a gente vai estar dançando, se movimentando. Então, geralmente eu toco um instrumento, você pode usar um apito, você pode usar um pandeiro, você pode usar as palmas, né? Você pode cantar alguma música, se você quiser, ou você pode simplesmente fazer um tam, taran, tam, 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 taran, tam, tam, algum ritmo divertido, que não tem faixa etária, que não tem música pop não é pop, né? Porque as crianças também se apegam às vezes a esse tipo de modismo. E aí você põe essas cartinhas viradas para baixo e quando você fala em 1, 2, 3, já, porque a gente não está estimulando uma competição dentro das brincadeiras de yoga, né? A gente está querendo que eles
entendam esse movimento de eu vou brincar com o meu corpo, mas em algum momento eu também vou parar, vou respirar, vou sentir a postura desde dentro. Se eu puder e tiver idade para isso, fecharei meus olhos, né, se for possível. Então, por exemplo, uma postura do Devyasana, dá para fazer e tentar fechar os olhos. Talvez os menores de 3, 4 anos fiquem desequilibrados, né? Mas os maiorzinhos, a partir de 6, ficam tranquilamente nessa postura da Devi, por exemplo, respirando por um tempo. Então, é um movimento, as brincadeiras dentro, praticar yoga brincando é um movimento de expansão e contração. Vou para fora, vou para dentro, né? Extravaso a minha energia e depois eu me concentro de novo. E isso vai desde a aula toda, né? Ou a forma como a gente planeja estar com a criança brincando, seja em casa ou seja dentro do seu grupo. Isso é um tema que eu trago bastante na nossa formação do Brinca Yoga. Inclusive vamos abrir novos grupos, já está aberta a formação se você tem vontade de participar. As mentorias serão em outubro e novembro, mas a formação você já pode se inscrever e começar a usufruir de todas as aulas gravadas, né? Tem muitas aulas gravadas, aulas teóricas, para você chegar lá na mentoria com um pouco mais de conteúdo, né? Vai aproveitar melhor, inclusive, esses momentos comigo, né? Das aulas ao vivo. E na formação a gente trabalha bastante essa questão de montar a estrutura de uma aula pensando nesse movimento de a criança está vindo da onde? Ela precisa de uma brincadeira muito animada e agitada, ou será que o lugar que ela vem, ela precisa sentar e deitar? E deixar a brincadeira mais para o final, para ela ir embora mais alegre? Como que é, né? Então, isso é uma ciência que o educador precisa começar a desenvolver mediante acertos e erros. Não existe a fórmula mágica para você que gosta e quer. Eu até dou receitas de bolo na formação em Brinca Yoga, né? Faça assim, 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 porém, use sua criatividade, use a sua intuição, use o seu olhar, né, clínico para perceber o que cada grupo precisa, faça anamnese, né, são temas muito importantes, mesmo a gente fazendo yoga brincando, é interessante que a criança passe por uma anamnese. Isso eu também trago para quem adquire o baralho do Brinca Yoga, ganha aí as videoaulas, né, da plataforma online, e dentro de uma das aulas, a primeira aula, eu estou disponibilizando uma anamnese para que as pessoas possam ter uma noção, né, assim, do que a gente olha quando a gente está junto com uma criança fazendo yoga, né? A gente olha desde o sono, a alimentação, como ela se relaciona, o momento emocional que ela vive, porque tudo isso vai influenciar nos conteúdos dela, vai influenciar na relação dela com aquele grupo, né? Então, na brincadeira, a gente tem muitos trabalhos de grupo dentro do Brinca Yoga, onde a gente trabalha o protagonismo, a gente trabalha sempre em roda, né? A sugestão das brincadeiras do Brinca Yoga é que você esteja sempre em roda, aonde nós somos todos iguais, aonde nós temos todos os mesmos direitos, podemos falar aqui, podemos ser escutados, né? Então a roda ela muda muito o sistema de aula, né? E traz essa união, esse sentimento de pertencimento. E dentro das dinâmicas do Brinca Yoga, mesmo que a gente esteja fazendo uma brincadeira, né? A gente sempre como educador tem esse cuidado para que todos participem, para que todos tenham a sua chance de falar, né? Então a brincadeira é coisa muito séria, pelo menos aqui para mim, para os meus alunos do Brinca Yoga, né? É uma coisa que a gente precisa estruturar e usar o máximo possível dessa linguagem e dessa comunicação lúdica para que a criança realmente desenvolva simpatia pela prática, sabe? Eu sempre penso assim, que alguns educadores, às vezes eu vejo minhas alunas um pouco rígidas na forma, querendo trazer todos os nomes, todos os conceitos, os alinhamentos. Isso é muito legal, mas a gente precisa ir devagar, né? A criança ela tem a vida toda para ela praticar yoga, né? Então, assim, na primeira infância, principalmente, o yoga ele tem que ser muito mais lúdico do que estruturado, né? Porque esse é o momento onde ela vai desenvolver simpatia pela prática de yoga, né, onde ela vai desenvolver assim esse gostinho de ai que delícia, quero mais, sabe, quero fazer mais, que gostoso eu ter esse espaço onde eu posso fazer o bebezinho, né? Deixa eu achar o bebezinho aqui, que é uma gracinha, que é a postura da criança, Balasana. Deixa eu achar aqui onde tá para mostrar para quem não conhece, ó.
que todas as flexões para frente, por exemplo, o baralho Brinca Yoga, ele foi desenvolvido pensando também em como que a gente trabalha com as crianças, né? Então, todas as flexões para frente, que são esses grupos, esse grupo de posturas, né? Onde a gente traz a cabeça à frente, usando o apoio, por exemplo, de um bloco, elas promovem relaxamento, elas acalmam, elas favorecem a quietude, tonificam a coluna, nos preparam para a meditação, estimulam fechar os olhos, né? Então, quando que a gente trabalha isso aqui? Numa transição de uma brincadeira e outra, né? Então, se você proporcionou um yoga estátua, por exemplo, né? Você trouxe o lúdico, o movimento de correr, de pular, de dar risada, né? O pega-pega yoga também é outra brincadeira que é muito interessante de trabalhar, que ela vem do pega-pega americano, né? Que quando eu pego o meu amigo, ele fica parado numa postura de yoga. Então, a gente pode fazer isso até em câmera lenta, né? Grupos muito agitados, a gente pode até propor um pega-pega yoga em câmera lenta, que eles se divertem pra caramba também, né? Não precisa nem sempre, todas as brincadeiras, elas não precisam ser bagunçadas, né? Eu sinto que tem educador que tem essa dificuldade de trazer o lúdico para suas aulas porque tem medo de que as crianças vão se descontrolar, de que elas vão se bagunçar, de que depois elas não vão se acalmar. Mas o yoga está aí e as posturas estão aí para nos ajudarem a fazer essa transição, né? Dentro do Brinca Yoga, por exemplo, na formação, eu dou várias dicas de dinâmicas e posturas, inclusive, para você fazer uma transição com o seu grupo, né? As flexões para frente, que eram essas aqui que eu estava mostrando, elas servem exatamente para isso, né? Então, a gente reunir a roda e ficar aqui na postura do bebezinho, ou a gente fazer uma brincadeira de meditação, de observação, né? Tem jogos de meditação que eu também trago lá na formação, né? Que a gente, por exemplo, descobrir quem está diferente, colocar todos numa mesma postura e aí alguém se ausenta e volta para descobrir qual deles está diferente, com o braço para o outro lado, com o guerreiro com o abraço trocado, né? É um pequeno jogo de observação, também é um jogo de transição de uma brincadeira mais agitada para um momento mais calmo, para a gente conduzir as crianças no final da nossa aula para uma prática de relaxamento, respiração e meditação, né? Então, o lúdico, ele tem todo esse papel de nutrição para a criança, né, onde ela vai significar. E nós, educadores que estamos trabalhando, ou educadores, eu digo não só professores, tá? Você, pai e mãe, inclusive, que está com seus filhos, né, é através do corpo, da ludicidade, né, onde a criança vai dar vazão para todas as emoções que ela está trazendo. Né? Então, tem criança muitas vezes que chega da escola e precisa correr um pouco, precisa andar, precisa suar, precisa dar risada, gargalhar, fazer cambalhota. Por que, né, essa necessidade? Eu com a minha pequena, eu transitei nesse espaço quando a Clarinha tinha acho que uns 2 anos. Eu falava, nossa, mas ela veio da escola, né? Ficou tanto tempo lá brincando e chegava em casa, ela ainda queria um pouco mais. Por quê? Eu sentia, né, que ela estava com muitos temas, às vezes, que ela trazia, né? Que o amiguinho puxou o brinquedo, alguma coisa aconteceu que ela não gostou. Então, esse momento de voltar para casa, num espaço seguro, era onde ela conseguia, então, poder pôr aquilo para fora. E a brincadeira ajuda muito, né? Então, se a gente está, quem trabalha com escola, por exemplo, você pega crianças que estão dentro da sala de aula, né? Ou que estão em casa, né? Na pandemia, está dando aula online. Então, essas crianças muitas vezes precisam de um tempo e de um espaço para extravasar energeticamente, né? Para colocar para fora. Então, os asanas devem trazer mais movimento, devem trazer mais leveza, né? Até a gente conseguir fazer com que a energia dessas crianças, a energia desse grupo esteja mais propícia para o que a gente conhece de meditação adulto, né? Sentar, meditar, fazer uma postura de olhos fechados, né? Na prática de yoga para crianças, o lúdico, o praticar yoga brincando, ele toma 80% muitas vezes de uma aula, né? E a gente trabalha várias coisas dentro desse lúdico, né? O saber ouvir, o esperar a sua vez, o ser o protagonista e comandar a brincadeira, por exemplo, né? Dizer um pouco de si. Então tem muitas coisas interessantes que a gente trabalha dentro dessa prática, né? De brincadeiras, né? Como eu falei, brincadeira é uma coisa séria. Até a gente conseguir levar as crianças para esse lugar onde elas podem ter esse contato mais profundo com elas mesmas, né?
A minha experiência de todos esses 15 anos aí com o trabalho do Brinca Yoga para famílias e crianças é que quanto mais a gente conseguir perceber a necessidade daquele grupo, né, ou daquela criança em especial, se ela precisa de mais momento para extravasar essa energia, para pôr para fora essas emoções com o seu corpo, com a sua respiração, né, mais gostoso e mais fácil ela vai aderir a uma prática mais silenciosa na sequência de relaxamento, de respiração, de meditação, né? Então é muito mais efetivo a gente chegar num grupo, por exemplo, e já sair com o instrumento, e já sair com o pega-pega, do que a gente muitas vezes querer botar as crianças sentadas em roda, explicar toda a proposta de aula. Acontece. Tem alguns grupos que isso acontece, né? Mas o lúdico, ele nos dá esse coringa, né? Porque você chega brincando, então a professora de yoga é legal, essa aula é gostosa, aqui eu posso ser eu mesma, eu posso trabalhar o meu corpo, né? E isso é muito, muito positivo. Então, a gente sempre aposta no lúdico como essa via de comunicação, onde a criança se expressa, se comunica e se nutre, né? Se nutre do outro, do contato com os amigos, da risada, da alegria, da harmonia, né? O lúdico ele traz benefícios muito grandes. Claro que nós estamos falando aqui de aulas estruturadas, né? Do momento onde você propõe alguma coisa para a criança, mas eu também, como educadora e como mãe, sou muito a favor do livre brincar, né? Não é a área que eu atuo, mas sempre que eu posso dentro das minhas aulas, num final de aula, assim, com grupos mais regulares, né? Eu sempre deixo esse momento, sim, para que o grupo possa ter o seu livre brincar, né? A criança realmente ela precisa cada vez mais desse espaço de ócio criativo, aonde ela está com ela mesma, né? Onde ela desenvolve algo que é tão interessante dentro do yoga para nós yogis, né? Que é pratyahara, que é a abstração dos sentidos, né? É um dos primeiros caminhos para a gente chegar em meditação. Pratyahara é quando a nossa mente se volta totalmente para aquilo, para aquele objeto, para aquela concentração para dentro. E a criança, quando ela está brincando no seu livre brincar sozinha, ela já vive esse estado, né? Quem tem criança e convive, quantas vezes você não vê seu filho ou sua filha entretida com os bonequinhos, com as panelinhas? Você chama, parece que a sua voz está lá longe, ela nem consegue te responder, né? Em que lugar mental ela está? Ela já está vivendo um estado de integração nesse momento da brincadeira, né? Ela já vive o pratyahara, ela já está num caminho de flow, de meditação, de contentamento, de bem-aventurança, né? Posso que você nunca tinha visto a brincadeira desse jeito, pois ela leva a gente para esses lugares tão profundos assim, né? Isso também é muito válido, né? Além do brincar estruturado. Eu criei dentro do baralho Brinca Yoga, algumas pessoas já devem ter visto aí, mas a gente tem um jogo. O baralho Brinca Yoga, a ideia de praticar yoga brincando, né? Então, ele foi criado com sessões, né? Cada uma das sessões, começa aqui, tá ao contrário, né? Cada uma das sessões tem uma cor e cada uma dessas sessões, elas espelham um tipo de grupos de posturas, né? Então, a gente tem, por exemplo, sessão vermelha, são as práticas que a gente usa para as posturas em pé. São práticas que trabalham o nosso aterramento, trabalham o nosso primeiro chakra, por isso que é vermelho, né? Trabalham o Muladhara Chakra. Eles tonificam as pernas, vigor. São posturas que a gente pode fazer em dupla. Então, propor várias brincadeiras dinâmicas. Dá para fazer pega-pega, dá para fazer yoga estátua, dá para fazer yoga em mandala. Então, são um grupo de posturas bem interessante para você começar. Por isso que ela está aqui no jogo número 1. Esse pequeno tabuleiro que está dentro do baralho, a gente pode usar ele com dadinho que você tem na sua casa mesmo, né? Que você vai jogar de 1 a 6. Mas veja que não começa no 1, começa no início, ó. Que é para a gente ter um momento de começar, de ancorar, de sentar, fechar os olhos, se for possível, como eu falei. Tem grupos que essa realidade não acontece, a gente tem que sair já logo para o pega-pega. Tudo bem, a gente pode fazer o contrário, começar nas posturas de pé, fazendo pega-pega, fazendo yoga estátua, e lá no fim, relaxamento e meditação. Então aqui essa mandala, né, esse jogo, ele foi pensado dessa forma bem livre. Eu aqui atrás explico, né, como é que você brinca, tem lá a videoaula, mas ele está pensado numa prática de yoga integrada.
né? Então é brincando de jogar o dado e ver as cores e ver os números, né? É tão legal, gente. Se eu pudesse, abriria para todo mundo o vídeo. A gente tem lá o João, que é meu filho, e a Clarinha, né? Que foram os nossos modelos fazendo o primeiro jogo, né? do baralho. E é tão incrível assim a descoberta deles, que número caiu, que cor que é, como é que faz essa postura, né? Então a gente vê a importância mesmo de trazer esse brincar e introduzir várias coisas que já são do universo deles, né? Os números, as cores, tem também cada cartinha, né, tem o seu verso, então tem algo de rima, de sonoridade, de musicalidade, né? Tem muitas coisas legais, né? Então, aqui a gente começa posturas de pé, depois a gente vem aqui com as posturas de equilíbrio, continuando de pé, mas elas são para trabalhar equilíbrio. Então a gente tem aqui as flexões para frente, que aí já é uma transição, né, para acalmar um pouco mais, para trazer um pouco mais de centramento. Aí a gente vem para as extensões da coluna, as posturas onde a nossa coluna vai para trás. E vocês estão vendo aqui os chakras, olha, o vermelho, o verde que está mais ligado ao Anahata, o azul, né, que está ligado ao Vishuddhi, o amarelinho que está ligado ao plexo solar, que são as extensões, posturas sentadas, o laranja, que são as posturas. Então aqui a gente já vai entrando, olha, para um fim de prática, né? Então essas posturas sentadas já trabalham mais o Swadhisthana Chakra, né, o nosso chakra da criatividade. E por fim as posturas deitadas, que é um agrupamento de 4 posturas que eu coloquei para a gente terminar nesse momento de bastante calma, bastante relaxamento, já preparando aqui o relax, né, o Shavasana, essa postura. E isso é uma prática completa, né? A gente pode jogar aleatoriamente com dado, a gente pode simplesmente seguir de 1 até 6. Como eu falei, podemos começar sentadinhos, terminar no relaxamento, podemos começar já com uma brincadeira e terminar relaxamento, meditação. Então é um joguinho bem completo. Outra forma da gente brincar com a postura e trazer o lúdico, né? O baralho ele traz aqui pra gente uma poesia para cada carta, escrita pelo César Ubeidi, que é um escritor de mais de 30 livros infantis, um homem incrível, por algum acaso meu marido. Para também quem não sabia, já fica sabendo. E nós fizemos esse projeto juntos, né? E nós tivemos a preocupação de trazer nessas pequenos poemas, assim, qual era a potencialidade que cada uma daquelas posturas traz, né? E pensando nisso, nos chakras que estão envolvidos, no sistema, na tonificação do corpo, né? Por exemplo, aqui, olha, o Devyasana, né? Minha força pessoal é suave e natural. Então, como que é essa brincadeira? A gente dá para a criança o gabarito, ó, e ela fica lá com o gabarito escutando. E ela tem que adivinhar e, claro, fazer a postura, né? Então, é muito bacana. Isso é legal para trabalhar com uma pessoa só. O baralho, quando eu comecei, eu uso muito em grupo, né? Eu trabalho muito com grupos no Brinca Yoga, grupos de família, grupos de criança, rede Sesc, faço 30, 40 crianças, adoro trabalhar com um montão de gente. Mas também trabalho em casa com os meus filhos, né? Atendo grupos menores e às vezes é bem difícil trabalhar com grupos menores. E esse tipo de material, o baralho, ele nos ajuda muito a trabalhar em casa, principalmente com os nossos filhos, né? Porque é algo bem concreto. Inclusive a brincadeira, ela também traz uma coisa para nós que é fundamental dentro da prática de yoga lúdica, da prática de yoga para crianças, que é nós irmos de algo concreto para algo mais sutil, né? Então, os jogos de respiração, por exemplo, as brincadeiras, né? Para trabalhar os pranayamas, com lenço, com canudinho, soprando uma bolinha, né? Fazendo junto o movimento com o dedo, né? Do lugar do nariz. Então, são práticas que é divertido, é lúdico e ajuda a criança a visualizar e compreender o que ela está fazendo, né? A meditação, por exemplo, né? A gente escolheu uma mandala para a criança ir do concreto com os olhos abertos até um dia ela chegar a conseguir fechar os olhos e visualizar a mesma figura aqui dentro. Ou ela repetir um som e fazer percussão na testa enquanto ela medita. Também é uma forma dela ir de um concreto
para algo um pouco mais sutil dentro da prática, e o lúdico nos ajuda, o corpo nos ajuda, né? Então a gente sabe que asana, que é esse primeiro anga, né, as posturas, ele é o primeiro anga dentro do Ashtanga Yoga, né? A gente tem todos os outros e a gente pode com calma se despertando a simpatia do yoga nas crianças, né? Para que elas possam com calma, segundo a sua evolução, a evolução da sua idade, o seu desejo, o seu interesse, começar a se aprofundar nas técnicas que a gente vai propondo. Mas temos aí então, voltando aqui a brincadeira do qual é a sua postura, vocês vão ver a postura secreta, eu vou começar a postar agora uns reels aqui no canal, para que a gente compreenda um pouco como que se trabalha isso, né? Que isso é muito legal para trabalhar com uma criança só. Olha aqui, ó. Aqui a gente tem as posturas de flexão para frente, tá meio fora de foco, né? Aí. Vamos ver se você adivinha. Eu me escondo, eu me preservo, paciente, eu me conservo. Que postura será? Hã? Tartaruga, muito bem, Kurmasana. E aí a gente faz todo mundo a postura da tartaruga, né? Muito gostoso, gente, uma delícia da gente trabalhar com todo esse material. Eu também criei algo muito legal aqui no Baralho Brinca Yoga. Vou divulgar porque eu tô numa alegria, gente, com esse material todo. Vocês imaginam como é gostoso, sabe? A gente vê a materialização do nosso sonho de tantos anos de trabalho. Esse é um material que foi estruturado dentro das brincadeiras, foi estruturado dentro das necessidades que eu vi em tantas aulas, né? Em tantos alunos, em tantos grupos. Então é muito, muito bacana, sabe? Ver isso assim pronto, bonito. E as minhas alunas aí super curtindo, daqui a pouco a gente vai acompanhar o movimento delas nas redes também. Então, junto com esse material, eu também criei 2 cartelinhas de adesivos, pensando também da gente fazer uma brincadeira, que é uma brincadeira um pouco mais mental, não é tão física, né? Mas depois ela fica física, que é ajudar a criança a começar a elaborar suas próprias sequências. Isso também é uma didática lúdica muito bacana, principalmente com crianças maiores assim, 10, 11, 12, pré-adolescentes, sabe? É uma forma deles começarem a estudar yoga, compreenderem como que funciona, né? Isso aqui, ó, a rodinha do... Deixa eu achar. Como é que funciona a estrutura de uma aula, né? A gente não sai de uma postura de pé e vai para uma postura sentada e volta para uma postura de pé, né? A criança, ela começa a entender que tem um vinyasa acontecendo, né? O corpo, ele vai se movimentando de uma forma fluida, de uma forma gostosa. Então, com esses adesivos, a criança vai escolher uma história. Eu ensino você a fazer isso lá no nosso vídeo aula, né? E não é para colar aleatório, né? O meu filhinho pequeno já queria colar na parede, na testa. Eu falei, não, filho, calma. Vamos criar a sua sequência de yoga. Então, ele quer vários, porque eu tenho, né? A mãe tem um monte de adesivo aqui, ele quer criar um monte de sequência. E é muito bacana, né? Porque a gente cria sequências e faz depois a sequência. Então, de 3 a 6, por exemplo, que é essa primeira idade, ele é muito livre, né? Ele pega cada um dos adesivos e vai contando a história. Então, ele fez do Astro Boy, ele fez do Caçador de Trolls, ele fez do PJ Masks, né? Era antes algo que eu ensino muito a gente a fazer isso na formação em Brinca Yoga. Se vocês olharem para trás aqui no meu canal, vocês vão ver, acho que até tem uma série dizendo sequências de Brinca Yoga. E nessas sequências de Brinca Yoga, a gente se reúne em grupo com as educadoras que estão fazendo a formação e a gente cria sequências em cima de uma história ou de uma música. Isso é uma ciência muito incrível e pode ser qualquer história, pode ser um poema, pode ser uma música popular, pode ser uma história inventada. E nós, como educadores, criamos isso e as crianças também podem começar a criar suas próprias sequências, né? Isso é muito incrível, um material maravilhoso para os pré-adolescentes começarem a se engajar com as aulas, pensarem nesses teatros de yoga, sabe? Onde eles vão encenar essas peças ou essas histórias ou essas músicas, né, com yoga. Vale música pop, né, contanto que tenha um conteúdo adequado, né, que não esteja fazendo uma apologia à violência ou coisas assim, sexualidade, né, mas sendo algo saudável para a faixa etária daquela criança, é sempre muito bem-vindo. E ela pega esses adesivinhos e ela vai colando e vai escrevendo, e você pode ajudar, né, o menor, por exemplo, a dizer, então aqui era o Caçador de Trolls, aí agora ele subiu a montanha, aí agora ele caiu. Então, eu acho tão legal que, por exemplo, a criança, ela cria do jeito dela, né? Cadê aqui, ó? O meu filhinho, ele vê essa aqui, que é o Vrikasana, né? Vrikshasana, que é o escorpião.
Ele não consegue fazer. Mas sabe o que ele faz? Uma cambalhota. Ele colou lá e falou, mãe, agora essa aqui eu não faço assim desse jeito, mas eu faço do meu jeito. Eu falei, qual que é o seu jeito? O jeito dele é dar uma cambalhota. Eu achei super legal. Como a criança logo na própria ludicidade, né? Como ela se comunica, se expressa e se nutre. Voltamos a esse tema que é o que estamos trazendo aqui para nossa live, né? Bom, pessoal, eu acho que é isso que eu tenho para dizer. Tenho algo a mais para dizer também no nosso baralho aqui, que é a saudação ao sol. Saudação ao sol eu tive o cuidado de fazer com a mesma personagem, essa mesma mocinha, ó. Cada posturinha, né? A gente tem as 12 posturas também para trabalhar cada uma das posturas e a sequência toda, né? Se você quiser apresentar para a criança, fazer uma vez só com os nomes e principalmente com os nomes em sânscrito. E eu ensino lá na videoaula, tem, né? Isso também para os pré-adolescentes é muito legal deles aprenderem a fazer a saudação ao sol com os mantras, compreendendo a tradução, inclusive, né? Porque o sol ele é o amigo de todos. O sol ele é aquele que resplandece. O sol é aquele que induz a ação. O sol é aquele que ilumina. Olha como são lindos os mantras, gente. É aquele que se move rápido pelo céu. É aquele que nos dá força e nutrição. É aquele que é um ser cósmico dourado. É aquele que é o Senhor da alvorada. É aquele que é o filho de Aditi, a mãe cósmica. É aquele que tem o poder estimulador. Então é muito lindo, né? Isso aqui eu ensino lá a gente fazer, né? Om Mitraya Namaha, Om Havaye Namaha, Om Suryaya Namaha. Tem a minha filha Clarinha fazendo as posturas lá e a gente reverenciando os ciclos do sol, né? Essa reconexão que a gente precisa urgentemente fazer com a natureza, com a terra, com o feminino, né? Com o movimento cíclico da vida, com a renovação das estações, dos ciclos da lua, dos ciclos do sol, né? Então a saudação ao sol ela é um grande conector com o nosso corpo, né? Sobre o ponto de vista de uma prática física, a saudação ao sol ela é bem completa, ela só não tem as torções e as inversões, né? Mas, segundo assim a yoga terapia, ele é uma prática de yoga bem completa, muito bonita, muito especial. Também está presente dentro do nosso baralho Brinca Yoga e presente nessa forma da gente praticar yoga brincando. É muito possível, é importante, é fundamental, né? A gente conseguir desenvolver essa simpatia das crianças pelo yoga, para que elas a seu tempo e a sua maneira, respeitando a sua idade, respeitando a necessidade da sua comunicação, né, da sua energia de extroversão tão genuína, tão pulsante como a criança é, né, que ela possa chegar na nossa prática e aprender que o movimento para fora e para dentro é muito gostoso, né? É muito legal rir, gargalhar, mas também é muito legal ficar sereno, né? Cultivando o contentamento. Esse é um lugar da passividade muito ativo, né? É uma passividade que tem atividade, né? Eu não estou passivamente dormindo, né? Eu não estou passivamente quieta, sem pensar em nada, apática. Não, eu posso estar ali ativamente, com todas as qualidades daquela criança, né? Isso é muito, muito, muito importante. Eu acho que a prática de yoga para crianças vai ajudando as crianças a construírem circuitos dentro da sua mente e conexões com uma realidade mais profunda sobre ela mesma, né? Uma realidade onde ela está além da forma, onde ela está além do corpo, né? Que é isso que a prática de yoga nos traz. E isso a gente vai ali, olha, cada finalzinho de aula, né? Nesse pequeno momentozinho do jogo que a gente tem de relaxar e sentar e cantar um mantra e fazer uma respiração, né? Essa é a sementinha que a gente vai plantando e que um dia vai florescer numa grande árvore, né? De vida, trazendo ancoramento para essa criança, desenvolver todos os potenciais que ela veio brilhar nessa vida. Eu acho que o yoga também ele é um caminho de muito ancoramento das potencialidades inerentes de cada um, né? Na prática de yoga, na meditação, é quando a gente começa a se desidentificar das vozes do nosso ego, né? Que nos dizem, você é isso, você é aquilo, faça isso, faça aquilo, faça o outro. Quando a gente consegue aos poucos ir silenciando esse maremoto de pensamentos, de palavras,
E entrando em contato com essa realidade mais profunda, né, tanto nós quanto as crianças, né, nós começamos a ouvir a voz do nosso Deus interno, né, do nosso eu superior, da nossa consciência, que nos traz algo muito além da forma, muito além do nome, né, e é isso que a prática de yoga tanto deseja, trazer esse estado de unificação, esse estado de união, né? E as crianças começam assim, praticando yoga, brincando, se divertindo, curtindo, né? Tomando gosto pela prática, usando de todos os recursos que ela tem. Nós vamos ter agora, o baralho ainda está à venda, vai ficar à venda sempre para você. A gente vai ter uma aula especial ao vivo no dia 8 de setembro comigo, para quem está no curso, para quem adquiriu o baralho. É uma aula onde a gente vai fazer o jogo do Brinca Yoga, o Yoga Estátua, vamos fazer o Postura Secreta, enfim, vamos brincar de yoga juntos com as famílias, e no dia 22 de setembro a gente vai ter uma aula com o escritor César Obeide, que escreveu as poesias belíssimas do baralho, para dar uma aula para a gente de brincando de poesia, né? Para que a gente possa aprender também esse recurso lúdico, sonoro, né? Onde já tem a ver com letramento, com a escrita, mas também com a sonoridade, né? Das poesias, para que os educadores e as famílias possam aprender a brincar, né, com as palavras também, não só com o corpo. E como eu falei, as inscrições do Brinca Yoga já estão abertas também para você que tem vontade de conhecer mais o meu trabalho, de se aprofundar na formação em Brinca Yoga. Já está aberto porque eu acredito que uma forma muito legal para quem quer estudar é começar a assistir as aulas teóricas são muitas, né? Eu fui montando aí o curso online e cada grupo que foi se formando foi tendo mais aulas, foram fazendo novos conteúdos, então tem bastante material recheado para que você possa estudar, ouvir as videoaulas, para chegar nas mentorias de outubro e novembro, com isso já mais elaborado dentro de você, inclusive se você puder colocar em prática para trazer mais dúvidas, é uma forma muito legal de estudar. E claro que quem entra nesse novo grupo da formação já recebe o baralho Brinca Yoga, ele já vai vir junto, todas as formações daqui para frente serão assim, né? A pessoa vem para aprender as técnicas e lógico, já leva o seu jogo, já ganha o seu baralho para começar a estudar. Algumas pessoas me perguntam, né, sobre a formação, se é possível utilizar essas técnicas online. Sim, muitas das técnicas que eu ensino na formação você vai poder usar no ambiente online, inclusive o Yoga Estátua, o Postura Secreta e outras inúmeras brincadeiras a gente consegue adaptar para o ambiente online, né, é possível. E no presencial também é possível, com criatividade, a gente conseguir respeitar os distanciamentos que estão sendo pedidos, né, atualmente. É possível a gente adaptar as nossas brincadeiras e técnicas, né, para o momento que a gente está vivendo. Em breve, algumas pessoas também me perguntaram como será depois da pandemia. Então, eu estou me preparando agora para dar mais para frente ter um ensino híbrido. Então, num próximo momento, a gente deve estar fazendo alguma coisa online e presencial, assim que for possível, para que os nossos encontros presenciais sejam verdadeiros momentos de brincadeira, de extroversão, de construção de aulas, de construção de sequências com música, com histórias, de partilhas entre os professores, que é tão rico, né? E para despertar a criança interior de cada educador, isso é muito importante, a gente que trabalha com criança, se despir das exigências, né? Se despir do controle, saber fluir nos momentos, saber fluir com as necessidades de cada grupo, se permitir erros e acertos, né? Você que às vezes fica um pouco com medo de começar a dar aula ou de praticar na sua casa com seus filhos, né? Não tem problema nenhum se não deu certo, se você acha que não deu, né? Eu costumo falar isso porque às vezes a exigência é tão grande da gente, né? Mas as crianças curtem, elas gostam. Eu tenho grupos que às vezes as mães me falam, nossa, olha, meu filho adorou a sua prática e tal. E eu falo, gente, aquele que estava quieto, que estava bagunçando, que eu achei que não prestou atenção em nada. Pois ele mesmo. Foi, contou tudo para a mãe, fez em casa. Então a gente precisa aprender mesmo a se despir das nossas exigências, do nosso nível, né, da nossa régua muito
muito elevada, para se conectar através desse lúdico, da espontaneidade com as crianças, que elas também têm muito a nos enriquecer, não é mesmo? Então espero todos vocês no meu trabalho, o meu canal está aberto para te receber, para tirar suas dúvidas, para estar com você junto na formação. Eu tenho um grupo permanente de alunos na formação, um grupo do WhatsApp que é muito presente, atuante, as alunas trocam aulas, conversam, dão dicas. Eu às vezes nem consigo acompanhar porque elas já mesmo falam, uma já resolve o problema da outra e é uma riqueza muito grande essa comunidade permanente. Te convido a participar também se você é educador e vai começar a fazer a formação em Brinca Yoga, tá bem? Adquira o seu baralho, pratique yoga brincando. Muito obrigada a você que ficou comigo até agora. Beijão, pessoal. Até já. Tchau. Namastê.